Olá, gente. Meu nome é Daniele Santos. Sou a professora de Química, né, de algumas turmas do primeiro ano do ensino médio da Escola Arthur Mendonça. E todos nós sabemos que estamos passando por um momento, de transformações, um momento de mudanças. Infelizmente, essas mudanças estão sendo ocasionadas por causa de uma pandemia, né? E estamos tendo agora aulas online, vídeos, aulas remotas, certo? Então, essa é a nossa primeira aula de Química. Essa aula gravada está direcionada, primeiro, aos estudantes que escolheram ficar remotamente, de não ter aulas presenciais, e ao grupo que, nesta semana, vai estar em casa, certo? Então, essa aula que eu vou aqui explanar para vocês é a mesma aula que eu estou explanando nas aulas presenciais, tá certo? Em sua maioria, todas as atividades que eu passar no grupo do WhatsApp formado pela escola vão ser as mesmas atividades que estarão sendo passadas no grupo que está presencialmente. Mas nada impede de ter atividades extras. Quando isso acontecer, quando acontecer atividades extras, eu vou estar falando lá no grupo, vou estar colocando todas as informações lá no grupo do WhatsApp, certo? Vou estar esmiuçando de forma bem detalhada para que todo mundo entenda, tá? Mas em sua maioria, tudo que está sendo gravado, tudo que vai ser pedido no grupo do WhatsApp e está sendo passado para o grupo presencial. Então, dessa forma, o grupo presencial não precisa fazer essas atividades. Quando precisar fazer, eu vou colocar lá no grupo, tá bom? Então, eu reitero que quem não tiver no grupo do WhatsApp, entre. Se você não tiver celular, peça o celular de algum parente, de algum responsável seu, para que vocês não se prejudiquem, tá certo? Então, vamos lá dar início à primeira aula de Química. Bom, gente, para a gente começar a entender a química, preciso primeiro explicar para vocês que quando você está no ensino fundamental 2, você tem a disciplina de ciências, onde você vai estudar os seres vivos, você vai estudar as transformações, as interações que esses seres vivos têm com o meio ambiente, as substâncias e etc. Quando você chega no ensino médio, a ciências ela se subdivide em três vertentes: física, biologia e química, certo? Então, agora, vocês vão ter três disciplinas que está relacionada a toda essa interação que vocês observaram, que vocês aprenderam no ensino das ciências, no ensino fundamental 2. Então, vamos agora para a química. A primeira aula não poderia ser diferente. A gente precisa primeiro compreender o que é que a química estuda e por que é importante estudar química. Então, gente, o que é química para vocês? A química, em seu conceito mais simples, é a ciência que vai estudar as transformações que envolvem matéria e energia. Mas vocês sabem o que é matéria? E vocês também sabem o que é energia? Então, para a gente exemplificar melhor, vamos prestar atenção, vamos analisar aqui essa foto, né? Essa foto com pessoas muito bonitas, sorridentes, felizes. E aí, o que é que você vê de matéria? O que é que você vê de energia nessa foto? Bom, essa foto mostra tanto matéria como energia. Nós somos matéria, né? Nós somos um tipo de matéria com organização complexa. Então, a gente vê matéria nos corpos dos seres humanos, mas a gente também vê matéria no ambiente. Nós vemos matéria na areia, na água do mar, na atmosfera. E a energia? Será que tem energia? Gente, a matéria está atrelada à energia. Por quê? Até hoje a gente não vê matéria sem energia. Pelo menos até hoje ninguém conseguiu separar a matéria da energia. A matéria ela produz energia porque ela necessita da energia para sobreviver. Ela necessita da energia para se transformar. Então, é essas transformações da matéria junto com a energia que a química estuda. Mas vamos fazer algumas perguntas. Primeiro, a química, ela vai ser natural ou ela vai ser artificial? Dentro do conceito de química, não existe uma diferenciação dos fenômenos naturais, tá? Então, a gente vai ver química
em todos os âmbitos da natureza. Vamos ver aqui, ó, nessa foto, a gente vê que o fruto da maçã, produzido pela macieira, está apodrecendo de forma naturalmente, né, na planta. E esse processo de apodrecimento do fruto é um processo, é uma reação química, é uma transformação química. Então, a química, ela é natural, a química é encontrada na natureza. O que acontece é que a pessoa formada em química, ou seja, o químico, ele procura entender esses fenômenos na natureza. E quando ele começa a compreender esses fenômenos, ele procura testar esses meios de reprodução desse fenômeno natural. Pode-se testar em pequena escala, ou seja, em laboratórios químicos, e, se tudo der certo, se faz adaptações, principalmente pelo engenheiro químico, para que esse processo seja feito em grande escala, nas indústrias, como a gente vê aqui esse exemplo nessa outra foto, das maçãs passando por um processo industrial de diminuir o seu apodrecimento, para que ela passe mais tempo para apodrecer, certo? Então, sim, a química ela é natural, ela é artificial. Não existe o ou, ela tem essas duas vertentes. E dessa forma, já que a química ela é tão utilizada na indústria, ela vai poluir o meio ambiente? Olha, gente, nós temos vários caminhos possíveis para que a gente consiga determinar uma transformação química. Historicamente, ao longo da história, né, ao longo da formação das sociedades, né, da sociedade que a gente tem hoje, foram escolhidos muitos caminhos errados, caminhos que se desprezou por muito tempo a questão ambiental, né? Existia muito o conceito de imediatismo nas indústrias, ou seja, eu preciso daquele produto, não importa a maneira como eu vou conseguir. E isso foi muito, assim, foi muito perpassado ao longo do tempo por causa das necessidades da sociedade. A revolução industrial fez com que a economia, a política necessitasse muito da ciência para ter produtos produzidos em larga escala com curto espaço de tempo. E não foi observado a importância da questão ambiental. Por que, gente, eu falo isso? Porque muito se produziu conteúdos, né, produtos altamente tóxicos que intoxicam não só o ambiente, mas a nós mesmos. Esses produtos demandavam um alto consumo energético, ou seja, precisava-se de muita energia para que se produzisse esses utensílios, e a demandada de alto consumo energético também causa poluição no meio ambiente. E ainda, infelizmente, a gente tem uma continuidade de produção desse tipo de mercado. Por exemplo, produção de plástico não parou, né? Mesmo a gente tendo outras alternativas, outros tipos de materiais que podem substituir o plástico, mas ele não parou de ser produzido. A utilização de combustíveis fósseis, mesmo se tendo já uma conscientização ambiental, ainda também não se parou de explorar esses combustíveis fósseis. E a fabricação de pesticidas, algo que a gente está vendo que está trazendo vários malefícios para o meio ambiente, para as pessoas, certo? Também não se parou. Além disso, né, além da produção dessas substâncias, desses produtos altamente tóxicos, a gente vai ter também a questão do imediatismo, né? Ou seja, eu vou produzir, não importa o que vai acontecer com o meio ambiente e com a vida das pessoas. E aí o que é que a gente vê? A gente vê despejo de esgoto, esgoto não só de casas, mas também esgoto que é produzido em grandes indústrias, que não passa por tratamento, né? Não passa por tratamento para diminuir os rejeitos, e esse esgoto, ele cai diretamente no rio, diretamente nos oceanos. Além disso, a gente vê lixos, lixões, né, a céu aberto, que estão diretamente no solo, poluindo o solo, e não só o solo, mas as águas que a gente tem subterrâneas nas profundezas e que a gente se utiliza, né, dessas águas. Aqui no Brasil, a gente já tem a lei que determina a proibição de lixões, que manda que os lixões eles sejam fechados e que sejam construídos aterros sanitários, mas são poucos os municípios e os estados que, infelizmente, já estão dentro da lei, certo? Então, além disso, mesmo com assim, o advento, né, com a consciência de que guerras, né,
só trazem malefícios. A gente ainda tem fabricação de minas terrestres, fabricação de armas químicas que podem ocasionar problemas no nível global. Então, a química polui, mas ela polui por causa dos caminhos errados que a sociedade tomou. Mas não existe só negatividade no estudo da química. A química ela também pode proporcionar qualidade de vida? Gente, sim. E ela está aí para isso, para proporcionar qualidade de vida, para proporcionar uma qualidade de um planeta sempre melhor. Muitas indústrias, felizmente, a gente tem a parte negativa, mas também a gente tem a parte positiva. Felizmente, muitas indústrias já estão implantando o conceito de química verde. Que conceito é esse? É a prática em que se utiliza processos químicos para eliminar e minimizar a produção de produtos altamente tóxicos, o que a gente chama de rejeitos. O que é rejeito? O rejeito é aquele produto que é produzido durante a transformação química para chegar em determinados utensílios. Então, se você produz panelas de alumínio, quando você terminar de ter essa produção, a gente vai ter um tipo de rejeito. A gente vai ter um tipo de produto também que é tóxico. Então, o que é que está acontecendo nas indústrias que está implantando o conceito de química verde? Quando se tem a produção dessa substância tóxica, eles utilizam outros processos químicos que vai minimizar ou que vai eliminar esse rejeito de forma consciente, né? Outras indústrias já estão começando também a não mais utilizar combustíveis fósseis, né? A gasolina, ela é produzida pelo petróleo, tá certo? Então, a gente vê algumas marcas de carros já começando a produzir carros elétricos, carros que são movidos à energia solar, e isso deve ser uma realidade daqui a alguns anos. Tem marcas de carros já falando que não vai mais produzir em determinado ano, não vai mais produzir carros que utilizem gasolina. E eu acho que essa deve ser a realidade. E reciclagem, gente, essa palavra que todo mundo já conhece, que todo mundo mais ou menos sabe como tem que fazer, mas infelizmente ainda não é algo que está intrínseco no ser humano. Nós temos que reciclar tudo. Reciclar é a palavra do momento na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua escola, no seu ambiente de trabalho, nas indústrias, porque existem muitos produtos que são desprezados, que vão para o lixo e que ainda podem ser utilizados. Então, a gente precisa ter essa consciência, tá certo? Eu acredito que no futuro a química ela vai diminuir muito a desigualdade socioeconômica quando a gente pensa nessa questão da sustentabilidade, da consciência ambiental. Mas para que isso ocorra, né, de forma mais satisfatória, a gente precisa que as pessoas tenham mais acesso à informação. E essa informação vai vir como? Através da educação, pela consciência, para que a gente consiga formar cidadãos mais conscientes no sentido ambiental, né? Que os caminhos que as indústrias tomem sejam mais conscientes e menos imediatistas. Ora, a sociedade precisa daquele determinado produto? Precisa, mas precisa que eu entenda como é que eu vou chegar naquele produto, minimizando a ação negativa no meio ambiente. Porque essa conta ela vai chegar e ela já está chegando aí para a gente já está com vários problemas ambientais, problemas muito sérios, né? A própria pandemia que a gente vem sofrendo, sim, está atrelado à maneira como a gente vive como sociedade. Então, a gente não pode só botar a culpa na química, mas sim em quem a utiliza, tá certo? Acho que a química, ela vem para ajudar o ser humano, né, a evoluir. E só que você tem que saber a maneira como utilizá-la, certo? Então, gente, depois desse apanhado geral sobre a importância da química, sobre o conceito de química, a gente agora vai começar a entender como esses processos químicos são avaliados, como esses processos químicos são testados, tá? Primeiro, a base é você avaliar as grandezas físicas que já foram descobertas e que já são amplamente utilizadas. Então, vamos começar a conhecer essas grandezas físicas? A primeira grandeza física que a gente precisa conhecer é o volume. O volume é bastante utilizado em química, né? Então, o volume, ele indica o espaço ocupado por um corpo ou objeto, certo? E esse espaço, ele vai ser tridimensional. O que isso quer dizer? Que para calcular o volume, a gente precisa de 3 dimensões: o comprimento, a largura e a altura.
Vamos de um exemplo? Uma pequena caixa d'água com as seguintes dimensões: 1 metro de comprimento por 1 metro de largura e por 1 metro de altura. Eu queria saber o volume dessa caixa d'água. Então, como é que a gente vai fazer? Gente, a expressão numérica, né, para se calcular volume, se utiliza o comprimento, a largura e a altura, fazendo a multiplicação entre essas três dimensões. Agora, para que isso ocorra, a gente precisa estar na mesma unidade. Aqui estar na mesma unidade. Então, 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro dá igual a 1 metro cúbico. A União Internacional de Química Pura e Aplicada, ela vai adotar o Sistema Internacional de Unidades. Não só a química utiliza esse sistema internacional, tá? A física utiliza, a matemática utiliza, a biologia utiliza, certo? Para que a gente tenha um padrão global quando a gente vai trabalhar com qualquer tipo de ciência, tá certo? No sistema internacional de unidades, o volume ele vai ser sempre expresso por metro cúbico, tá? Então, na química, a gente pode trabalhar tanto em pequena escala como em grande escala. Quando a gente trabalha em pequena escala, a gente vai se utilizar muito do litro e do mililitro, certo? Sendo que 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico. E aí a gente vai ter alguns exemplos de conversões. Essas conversões são muito utilizadas nos cálculos químicos e a gente vai precisar estudar bastante, a gente vai precisar praticar bastante para que vocês consigam compreender, tá certo? Então, 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, ou 103 litros. 1 litro vai ser igual a 1.000 mililitros, tá? E 1 metro cúbico vai ser igual a 1 milhão de mililitros. O índice pluviométrico. O índice pluviométrico é um tipo de medida de volume, só que ele vai observar a chuva, né? Ele vai ver o volume de chuva, certo? Houve uns probleminhas técnicos, mas a gente já voltou direitinho agora. Vamos lá. Então, passando esse valor para litros, bom, a gente chegou no Sistema Internacional de Medidas, que é metros, mas geralmente a gente quer saber o volume de chuvas em litros, né? Então, passando esse valor para litros, a gente tem uma dimensão melhor da quantidade de chuva, tá certo? Já que vai ser bem mais habitual, né, para todo mundo, para toda a população, entender que a unidade de litros em metros cúbicos. Então, sempre a gente vai fazer uma regrinha de 3. Ora, se 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, certo? Então, ou a 10 a terceira. Então, 10 menos 3 metros cúbicos vai ter quanto? Quantos litros? E aí, com essa regrinha de 3, a gente faz uma multiplicação de 10 menos 3 vezes 10 a terceira, dividido por 1. E vamos ter a resposta final, 1 litro. Então, a altura em milímetro de chuva em uma área de 1 metro quadrado pode ser expressa diretamente em litro por metro quadrado. Certo, gente? Por isso que a gente chega nessa expressão final. Então, sempre que a gente for calcular o volume de índice pluviométrico de uma chuva, a gente precisa saber o litro e o metro quadrado. Ou, se a gente não souber, a gente precisa converter para chegar nessa conclusão final. Mas não se preocupe que a gente vai fazer muito exercício para poder fixar bem esse conteúdo. Massa. Então, antes da gente falar dessa grandeza física, eu gostaria de saber de vocês se vocês acham que massa e peso são de fato a mesma coisa ou são grandezas diferentes. Bom, gente, falando um pouco de um exemplo, quando a gente diz que uma pessoa tem uma massa igual a 70 quilos, isso significa que, em comparação ao padrão escolhido, o quilograma, né, que a gente usa o quilograma para saber de massa, a massa dessa pessoa ela é 70 vezes maior, certo? Então, a massa, ela tem o conceito de que ela quantifica o tamanho da matéria, que pode ser sólida ou pastosa, tá? Mas, gente, vale salientar que para muitos objetos, o quilograma ele não vai ser adequado para medir a massa, certo? Por exemplo, para uma aliança de ouro, para a gente medir a massa de uma aliança de ouro, geralmente é utilizado a miligrama,
certo? Para a gente medir a massa de um caminhão de carga, geralmente vai ser utilizado a tonelada, certo? Então, nesses casos, o padrão vai ser utilizado tanto a grama para objetos muito pequenos, como a tonelada para objetos maiores de grande escala, certo? E em laboratórios químicos também vai ocorrer dessa forma. Quando se utiliza a pequena escala, frequentemente se utiliza a grama e a miligrama. Já na indústria química, que trabalha em grande escala, utiliza-se a tonelada. O Sistema Internacional de Unidades e, portanto, o Sistema Internacional de Química vai adotar o quilograma como padrão de medida de massa, tá? Então, para a gente fazer essas conversões, que vão ser sempre necessárias, vale ressaltar alguns exemplos aqui de conversões. Uma tonelada vai ser equivalente a 1.000 quilos, um quilo vai ser equivalente a 1.000 gramas, tá? E o peso? E aí? Aquela primeira resposta que eu perguntei, se massa e peso são as mesmas grandezas, se tem o mesmo sinônimo de massa, será que tem? Olha, gente, o conceito de peso é totalmente diferente do conceito de massa. Peso é a força com que a Terra nos atrai para a sua superfície, tá? Então, o peso é uma força, né, que vai aparecer nos corpos devido a uma atração gravitacional entre massas, tá? Então, a gente sabe que a lei da gravidade ela foi descoberta por Isaac Newton, e aí a gente pôde fazer essa diferenciação de peso e de massa. Por isso que aqui na Terra, o peso de um corpo vai sempre indicar essa força gravitacional que o planeta exerce na massa desse corpo, né? Então, o peso ele vai exercer alguma relação com a massa do corpo, tá bom? Vale ressaltar que todo corpo vai ter massa, independente de onde ele esteja. Se ele está no planeta Terra, se ele está na Lua, se ele está isolado no universo. Ele sempre vai ter massa. Mas ele só vai ter peso se ele estiver próximo a algum outro corpo que exerça essa influência na sua massa, tá? Exerça uma atração. Vamos para um exemplo mais fácil de se entender? Por exemplo, a gente sabe que tem pessoas, né, que trabalham com astronomia e que viajam para fora do planeta para estar estudando o universo, que são os astronautas. Então, independente se um astronauta ele está na Lua ou se ele está na Terra, ele vai ter a mesma massa. Mas seu peso, por exemplo, analisando a Lua, é apenas 1/6 do peso que ele apresenta na Terra. Então, se esse astronauta tem 100 quilos aqui na Terra, ele vai ter de peso 60 quilos lá na Lua, mas a sua massa ela vai ser igual. A massa da Terra é 5,97 e a massa da Lua é 7,4 vezes 10 a 22 quilos, certo? Como é que o peso é calculado? Ele vai ser calculado através de uma multiplicação, ou seja, de um produto, né, de massa pela aceleração da gravidade local. Então, vai ser peso igual a massa vezes gravidade. E a unidade de medida de peso, como a de qualquer outra força, né, é a Newton, tá certo? No Sistema Internacional, a unidade de 1 Newton é igual a 1 quilo. Densidade. Bom, vamos fazer uma pergunta para a gente ver se a gente entende o que é densidade. Considerando a atração gravitacional do planeta Terra, vocês acham que pesa o que mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Bom, na realidade, o peso vai ser o mesmo, tá certo? Porque eles vão apresentar a mesma massa. Porém, a massa de 1 quilo de chumbo vai ocupar um volume bem menor do que a massa de 1 quilo de algodão. Então, a gente diz que o chumbo ele é muito denso. Por que ele é muito denso? Porque sua massa ela vai se concentrar em um pequeno volume. Já o algodão ele é pouco denso, porque sua massa ela se espalha no espaço, ou seja, tem um grande volume. Então, a densidade é uma massa específica que vai ser a relação, né, a divisão entre massa e o volume de um determinado material, seja ele sólido, seja ele líquido, seja ele gasoso, tá? E aqui a gente tem a expressão, né, matemática para se calcular a densidade, que é densidade igual a massa dividido por volume.
No entanto, vale ressaltar que volume ela vai ser uma grandeza física que vai variar. Ela varia com a temperatura e com a pressão. A massa, ela não varia, mas o volume varia. Então, para se calcular a densidade de forma correta, né, a gente só pode considerar quando tiver especificado as condições de temperatura e pressão que esse valor foi determinado. Então, possivelmente, nas questões que pedem para você calcular a densidade, você precisa ter esses valores de temperatura e pressão. Por quê? Recapitulando, o volume, ele é uma grandeza física que vai variar com a temperatura e com a pressão. A massa, não, tá certo? Gente, essas são as primeiras grandezas físicas que a gente estudou, conceituou, viu como é que se calcula. Agora vocês vão fazer um exercício para fixar bem esse conteúdo das páginas 13, são 3 questões, e na página 21, vocês começam a fazer o exercício da 6ª questão até a 12ª questão. Só precisa colocar a resposta no caderno. Mas eu vou dar esse direcionamento também, de forma bem explícita e detalhada, no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, a gente finaliza aqui a nossa primeira aula e até mais, até a próxima aula. Para quem eu não conheço, novamente, seja bem-vindo. E para quem eu já conheço, vamos continuar. Começamos o nosso ano letivo. Então, até mais a todos.